Pessoal, boa noite, tudo bem? A gente imagina que vocês tenham ido bem na prova, gostamos das questões e estamos aqui, eu e o Gabriel, a gente vai comentar a primeira questão, que foi o resumo. Né? A gente passou o ano todo dizendo, olha, resumo é certo que vai cair, e caiu mesmo, já sabíamos, né? Toda a equipe de redação está aqui o professor Fábio, está aqui um monte de gente, depois nós vamos comentando as outras questões. No primeiro momento, vamos falar da primeira, que é o resumo. Então, é o seguinte, você olhou para o texto, bem curtinho e tal, e no primeiro momento pensou, opa, fácil, né? Super curto e tal. Entretanto, ele tinha um elemento complicador. Veja, era na realidade uma carta traduzida. E a voz do tradutor, ela aparecia no início, né? Na sequência, nós tínhamos a voz toda do autor da carta, e era a ela que deveria ser dada a ênfase. Então, lógico que você precisava citar o tradutor, que era o jornalista Inácio Araújo, mas você citaria esse tradutor só no início, diria que ele fez uma tradução de uma carta do Pietro Chabassier, e essa voz do Chabassier é que deveria ser reiterada ao longo do texto. Tá? Se você fez isso, ótimo, parabéns, você foi bem. Se você, por acaso, ficou reiterando a voz do tradutor, infelizmente, não vai dar legal. Tá? A gente sabe que o nosso aluno não fez isso, porque a gente já havia treinado essa questão de vozes e tal para PUC. Então, nós imaginamos que você tenha feito tudo certinho, né, Gabriel? Isso aí, então, boa noite a você que está aí, né, nessa ressaca pós-prova da Federal. Então, estamos aguardando os comentários para ver o que vocês têm a dizer sobre a prova. E nós vamos, então, né, seguindo a ordem das questões, tratar o texto do resumo. Então, de acordo com a nossa conversa aqui, entre nós professores, o que se imagina ser a expectativa da prova para o resumo? Então, como a Selma já disse, um texto curto, de 8 a 12 linhas, mas com um fator aqui que nos chamou a atenção como esse elemento dificultador da questão, que certamente é o que seleciona quem foi bem e quem não foi bem nesse texto. Vamos dar uma olhadinha no quadro que eu coloquei aqui, com licença, Selma, rapidinho aqui. Então, nós temos um texto que tem como título Insuportável Harry Potter. E aqui o detalhe era você não confundir dois sujeitos nesse texto. O autor desse texto, dessa carta, é o Thomas Pietro Chabassier, e esse texto é traduzido por Inácio Araújo. Então aqui temos um elemento muito importante para você ter destacado no seu resumo. Quem é apenas o tradutor, como aparece no começo do texto, mas a ideia principal, substancial do texto, está aqui no Chabassier. E fonte de publicação, o UOL Cinema, e o tema desse texto insuportável Harry Potter é a crítica desse Chabassier ao personagem Harry Potter. Então, voltemos para cá. Então, o que se espera de um resumo? Naturalmente, nossos alunos já têm a noção de que o início do texto é a referência. E por quê? Porque redação de UFPR se escreve imaginando que o leitor não viu o texto base. Situação que você deve ter lembrado muito durante a prova. Então, por isso era fundamental fazer esta apresentação do texto base, identificando que texto é esse. Então, poderia ser algo como mencionar o título, né, o autor do texto, o seu tradutor. Então, esses elementos estariam no início do texto como a referenciação que costuma ser obrigatória na prova da Federal. E no mais, importante você perceber a crítica que o Chabassier faz ao personagem Harry Potter, e isso vai aparecer ao longo de toda a linha de raciocínio no texto. No começo da crítica, o destaque a esta personalidade fraca do personagem, em que o autor coloca, né, um personagem banal em um universo extraordinário. Destacar o quanto ele
é um personagem muitas vezes vazio de ideias próprias, vazio ideológico, porque ele não passa de ser os olhos da mãe, tanto fisicamente como ideologicamente. E assim o autor destaca o quanto esse Harry Potter é um personagem neutro que apenas oferece o ponto de vista do narrador. E assim, o texto vai para a sua conclusão, destacando o quanto esse personagem é uma idealização da autora. Ele é um personagem maternal. Então, vai ser, até nas palavras do autor, ele é um filho de plástico sonhado pela autora do texto. Beleza? E aí, antes de fazermos aqui alguns últimos comentários, quais perigos podem aparecer no resumo? Selma, vamos entrar nessa discussão aqui, o comentário pessoal do candidato. Vamos imaginar um fã de Harry Potter lendo esse texto e sobe o sangue do sujeito e começa a criticar o texto e começar a contrapor, a discordar do autor. Isso dá boa? Também ele poderia simplesmente ocultar a voz do autor, como nós já vimos no início, ele poderia citar o tradutor e depois não citar a voz do autor, não citar o Chabassier, o que também não ia dar boa. O que também daria muito errado. O que também daria muito errado. Na realidade, as duas vozes precisariam aparecer e claramente enumeradas, autor e tradutor. Né? Isso vai ser o diferencial, com certeza. Ah, sim. Então, imaginamos vocês tendo feito ótimos resumos e agora vamos com a turma que vai comentar a questão número 2. Vamos passar a bola agora para o Fábio, para a Suzy e para a Andréia. Então, esperamos de vocês, né, ótimas notícias e à medida em que vocês forem comentando a prova, nós vamos comentar com vocês e responder, tá bem? Então, fiquem bem e até mais. Isso aí, gente. Beijo para todo mundo, boa sorte, força. Tá? Esperamos os comentários de vocês. Beleza! Só pegando aqui, Gabriel, olha que eu achei aqui agora também, ali no texto, a proposta discursiva 1. Obra maternal, a saga Harry Potter é sobretudo maternalista, vampirizando a figura do filho até os pesadelos. Vampirizando com S. Ai, que feio! Vampirizando com S. Não, né, federal? Não, aí o O então era com Z. Então só um erro aí de ortografia que passou. Que é feio, né? Bom, vamos para a nossa proposta aqui, o nome, né? Vamos à proposta 2. Como é que é, Suzy? Já vê também o problema disso aí? O nome da Maia Gabeira, né? Maia saiu como Mayra Gabeira. Pequeno detalhe, Maia e Mara são coisas bem diferentes. Bom, gente, vamos falar da proposta, então, 2. A proposta que caiu, acho que dentro daquela conta que a gente imagina uma novidade na Federal, né? Porque aí a primeira foi resumo, você já sabia, né? Depois um texto argumentativo, que o Iesio vai ver aqui também o professor Renato, né? E aqui caiu uma continuidade de texto, mas uma continuidade diferente porque envolveu proposta de continuidade de texto com narrativa, tá? Bom, dá uma olhadinha nos comandos da questão. O meio foi suprimido. E o meio foi suprimido de uma forma como a gente tinha feito também num simulado também, né? Um simulado que os alunos fizeram durante o ano e também agora no nosso super intensivo também, na segunda fase, nós treinamos algo assim. Porque normalmente as propostas de continuidade apareciam, era um texto, continue pronto. Esse aqui é um texto, uma continuidade enxertada no texto. Bom, vamos ver. O que a proposta pedia claramente para você? Dê continuidade à narrativa. Então, eles estão trazendo uma narrativa do acidente da Maia Gabeira e você deveria continuar como se fosse ela. Né? Bom, mínimo de 8 linhas, o máximo de 10, uma proposta curta também. E depois ali falava, obedecer aos elementos formais necessários ao desenvolvimento do gênero discursivo solicitado. Então, com elementos formais dessa proposta, você necessariamente deveria fazer uso da primeira pessoa do singular, porque o texto está na primeira pessoa do singular. Com elementos formais, uma linguagem escrita culta formal, acho que depois até a André vai falar um pouquinho mais disso também, da linguagem culta formal. Terceiro elemento, formas do pretérito. Aí, então, como é uma narrativa do que aconteceu lá em 2013, deveriam ser usadas as formas do pretérito. E aqui um detalhe bem também interessante, o elemento de coesão com o advérbio ali. Então, vamos voltar lá para o texto um pouquinho, acho que está na sua tela, você pode observar. Então, começa ali, sou surfista de ondas gigantes.
E depois vai o parágrafo diz assim, fui a primeira mulher a enfrentar as ondas de lá, e depois 28 de outubro daquele de 2013. Daí você tinha que continuar o texto. Um detalhe, no texto original da Maia Gabeira, ele continuava na mesma linha, né, que a gente viu, né, Andréia e Suzilei. Aqui você podia abrir um novo parágrafo, se bem que o primeiro fica, daí o segundo parágrafo ficou muito curtinho, Sim. ou você podia começar sem rir com Sem um parágrafo, parágrafo, como se bem fosse na no mesma início. linha. Mas depois, quando volta a palavra Maia Gabeira, aparece ali, ó, acho que foi ali que quebrei o tornozelo. O termo ali é fundamental. Ali onde? Foi ali exatamente no acidente, quando simplesmente ela caiu nas ondas lá, a surfar. Isso que você teria que pegar aí alguma coisa para fazer esse acerto, essa costura. Bom, então, os elementos formais eram fundamentais, que você observasse isso. Com relação ao acidente em si, que você teria que narrar, várias possibilidades, né? Para você chegar e situar a história no tempo, no lugar que já está colocado, ali na Praia de Nazaré, das ondas gigantes de Portugal. As sensações de Maia, acho que você poderia falar muito das sensações. Que ela sofreu Até a na ansiedade, o medo, né? O que vai acontecer. Tudo o que fato passou, que né? caiu mesmo ali. A ideia da morte, veja que o texto termina com a frase morri, voltei. voltei. E para quem conhece um pouquinho aí a história da Maia, aí também foi fartamente noticiado no mundo inteiro. As cenas de ela sendo ressuscitada, sendo reanimada pelo Carlos Burke na praia, tudo aquilo foi muito pesado. Então, tudo isso você podia usar no seu texto. Agora, como pressuposto, gente, é uma narrativa, mas não dá para chegar e esquecer o quê? Pô, o acidente, você vai narrar aqui um pouquinho mais, devia falar de ondas gigantes, né? E também uma certa verossimilhança. Como a gente estava conversando até na proposta, você não podia inventar uma narrativa, fui atacada por um tubarão, alguma coisa assim, um alienígena chegou, entrou com um barco, me atropelou. É, a verossimilhança Isso era não importantíssimo. podia, você tinha que fazer alguma coisa que fosse dentro disso. Foi assaltada, né? Eu fui assaltada por outro surfista lá na praia, então não dá. Então acho que mais ou menos foi isso. Vamos ver, Suzy, Andréia, agora com vocês. Em relação mais à linguagem formal, né, a forma culta da língua, eu destaco aqui a regência do verbo lembrar, lembro-me de abrir os olhos. Então, essa regência aqui é uma regência difícil, né, um uso culto da língua mesmo, tá? E o uso da voz passiva sintética, né, pronominal, fizeram-se os procedimentos. Então, esses dois trechos mostram que a linguagem é culta, formal, né? E que vocês não poderiam escrever numa linguagem mais solta, com gírias, né? Como surfista, como, de repente, os surfistas costumam usar na praia, os jovens surfistas. Então, embora ela seja uma surfista jovem, a escrita está na norma padrão da língua, né? Na norma culta da língua. Isso deveria ser respeitado na continuidade do texto. Então, apesar de ser aparentemente uma proposta fácil, né, a gente estava considerando, mas a gente fica feliz pela narrativa voltar, né, à cena do nosso vestibular. E assim, o aluno que tem esse feeling mais da narrativa, esse aluno leitor mesmo, que conhece essa linguagem mais da narrativa, que conseguiria narrar aqui detalhes. Então, assim, o aluno que tem essa linguagem mais aprimorada, voltada para a criatividade, se deu muito bem, né, nessa prova. Né? Eu acho que assim, a minha impressão, acho que tem uma pequena impressão, não sei vocês, acho que o aluno fez uma redação, acho que curta, né? Acho que no limite ali das 8 linhas. Das 8, porque cá de nós chegar a escrever mais 10 linhas num espaço tão pequeno que ficou ali, né? Então tem essa impressão que a narrativa sua deve ter ficado pequena. Mas acho que foi tranquilo. Parabéns pela proposta. E você foi treinado para quem ficou em sala, para quem fez também, aí se bateu com a proposta que a gente fez em sala Lago agora, recentemente, com o texto do Mário Vargas Llosa, acho que tirou isso aqui de letra. Exatamente. Né? A impressão nossa é essa. Beleza, moçada? Então, esta foi a proposta 2. Agora vejamos agora a proposta 3, só que vai haver uma dança das cadeiras. A gente sai pra Tchau, galera. tchau, pessoal. Tchau, até daqui a boa pouco sorte aí. continuamos aí. Aguardamos comentários. Aí, né? Vou passar bem. Ó. Oi, aqui. Gostaram? Se sentiram bem? Ah, meu Deus.
Tá bom. Mas se eu fosse de amarelo, eu ficaria grande gelo. Podem começar, né, professores? Já vai atualizar aqui na tela para vocês. Podemos Pode, começar? fica à vontade. A gente dá boa noite, faz o quê? Pode cumprimentar, né? Cumprimenta e já começa a explicar para os alunos. Nossa, só deixar o mão, viu? A gente já está ouvindo, Boa Boa noite. noite a todos. Nós três vamos comentar a questão 3, da prova da Federal hoje. Penso que os nossos alunos não tiveram muita dificuldade para desenvolvê-lo, até porque tanto o professor Gabriel quanto o professor Ieso trabalharam intensivamente esse modelo, que seria justamente um texto argumentativo, partindo de um texto. E algo que nós trabalhamos bastante na assistência seria justamente a leitura com bastante atenção do enunciado. Então, o enunciado deixava claro que era um texto argumentativo, né? Algo assim que foi trabalhado várias vezes pelos alunos, e ele fazia uma pergunta: não seria interessante considerar a altimetria uma nova forma de medir os impactos da ciência? Então, aqui tem um ponto importante que o aluno tem que responder essa pergunta, e se ele for olhar para os pontos que estão abaixo, ele tem que deixar o posicionamento dele bem claro, o posicionamento dele visível, melhor, defender a tese dele nessa resposta. Porém, tem o ponto 3 do enunciado que chama a atenção, porque ele diz que são pontos negativos e pontos positivos. Então, na defesa da tese, ele tem que selecionar os argumentos que defendam, claramente a tese dele e trazer a contra-argumentação do que ele discordaria. Em linhas gerais, não houve muita coisa nova, não teve nada de novo na proposta argumentativa. Como a Bertila lembrou, foi exaustivamente trabalhada a questão dos comandos específicos, que já tem sido uma característica da questão argumentativa na prova da Federal. E aí houve um complicadorzinho, quem sabe, com relação a essa necessidade de mostrar o aspecto positivo e o aspecto negativo. O que poderia fazer com que alguns ficassem muito presos a muito mais informar alguma coisa com relação ao tema, de novo ligado às tecnologias, como no ano passado, de novo retirado da revista Ciência Hoje, como já aconteceu várias vezes em outras ocasiões. Dizer a tese, Ou se opor. E aí, no primeiro item de comando, a gente até estava discutindo, se esse contextualizar o tema implicaria um trabalho mais formal ali de explicação, de menção direta. Ao que parece aqui pelo encaminhamento do comando de produção, o aluno teria que fazer a referência. Seria bom, inclusive, ele considerar que estava embasado em um texto e fazer ali a devida referência para contextualizar esse tema, que passaria por uma transformação histórica. Quer dizer, essa transformação histórica ela está relacionada com o uso da internet. Quer dizer, se antigamente para se fazer a medição da divulgação de trabalhos científicos era necessário notar a quantidade de vezes que esse trabalho foi citado para ter uma noção de acadêmicos e outros pesquisadores que utilizaram ele, atualmente essa medição é feita pela internet, pelas redes sociais, por compartilhamentos, pela divulgação em YouTube, por exemplo. Vários canais de internet modificando a relação que as pessoas têm com ciência e sua divulgação. E saindo daquela restrição que nós conversamos, que antes os artigos acadêmicos, até toda essa questão mais acadêmica, ela ficava restrita a quem estava nesse meio. E aí hoje a gente percebe que com essa parte, embora tenha o risco realmente das fake news, exista o risco realmente de informações que sejam verdades, a gente percebe que isso permite que de certa maneira mais pessoas consigam entrar em contato, então amplia. Olha, desculpa, Renato, é que o Henrique, que é um excelente aluno que estava na segunda Abraço, fase, Henrique! está na segunda fase, está fazendo uma lembrança ali de que realmente tinha que citar muitas coisas
em 12 linhas para uma proposta argumentativa. Como tem sido característica das últimas provas, a gente precisa ficar passando pelo texto escolhido pelo examinador, tá? E aquele exercício que é o de argumentação fica praticamente reduzido. Então, como há tantas obrigações a serem seguidas, o que seria o exercício argumentativo, ele fica minimizado, ele fica na franja da discussão. Realmente acho que o que você colocou, Henrique, é a leitura exata, precisa de quem sabe o que deveria fazer e percebe que a proposta realmente é complicada nesse sentido. Embora, para quem trabalhou muito, né, ao longo do ano, vocês fizeram questões com muitos comandos específicos assim. Outra coisa que nós levantamos também foi que o texto, de certa maneira, ele se posicionou mais no âmbito positivo. Então, quem fosse defender mais a parte positiva, talvez corresse o risco de ficar mais preso ao texto, copiar e não ter tantos argumentos positivos para, né, ir além do que estava no texto. A gente ficou ali brincando e tentando imaginar, não, Renato, como é que seria um encaminhamento que valorizasse a pergunta, né, no sentido de sim, considerar a altimetria algo positivo. Quais seriam esses argumentos para além do texto? E a gente estava pensando em algumas coisas. Parece que se o aluno, por exemplo, utilizasse uma relação de identidade com outros casos notados na internet, como a terapia online. Atualmente existem consultas médicas que ocorrem pela internet e que mostram que o trabalho científico não se restringe mais a consultório, a academia, a ambientes formalizados e a pessoas que frequentam esses ambientes. Então, ao tornar isso mais cotidiano, o aluno poderia fazer relação com outros casos notados na internet para criar uma espécie de analogia, uma relação de identidade. Se é possível fazer uma consulta online, é possível ter acesso a um trabalho científico de qualidade e conseguir um conhecimento a partir disso. O texto traz que a divulgação ficou mais fácil, a disseminação é muito mais visível, né? Você pode baratear o seu acesso à ciência, porque você faz um download, você tem um livro, você tem um artigo, um paper em casa, e gera conteúdo isso também, segundo o próprio texto. Então, além do que estava no texto, positivamente, você teria uma questão de barateamento, né? Numa sociedade tão corrida como essa em que a gente vive, você não precisa ir à biblioteca procurar um livro. Isso seria um dos aspectos positivos. Isso, até o que nós tínhamos conversado às vezes, o acompanhamento que nós fazemos em TCC, na parte de conclusão de curso, você vê que, basicamente, hoje, os trabalhos de conclusão de curso, eles são pautados em pesquisas de internet, em artigos de internet, né? Então, é uma coisa que tem se tornado bastante rotineira e que a maioria dá conta disso. Poucos vão aos livros. Aí vem uma parte até negativa. Aí a gente pode fazer um contraponto também. Isso. Mas, por exemplo, assim, uma aproximação do mundo acadêmico, das pessoas da academia, das verdadeiras, né, pessoas da academia, com o grande público. Porque o texto cita o YouTube, e você tem gente que discute questões muito importantes que seriam restritas ao ambiente acadêmico, trazendo no YouTube, por exemplo, a discussão para o grande público, embora haja também charlatão, né? Mas tem os aspectos negativos que eles pediam. Então, vamos retomar aquele ponto da questão do argumento dialético, que é importante notar que, ao trabalhar com o lado negativo e positivo, é preciso que o lado que ganhe mais notoriedade em relação à sua eficiência e aos aspectos do argumento, seja aquele que esteja de acordo com a tese. Não se pode, por exemplo, fazer com que o lado com o qual se discorde tenha mais visibilidade, mais impacto em relação ao outro ponto. É preciso saber trabalhar com esses dois lados para a defesa da tese, né, Bertinho? Ali eu estou olhando a Elisa falar, eu pensei que ia cair alguma coisa de infográfico, né, o tema de educação, enfim. Eu acho que com relação aos gêneros e com relação aos próprios temas, foram trabalhados várias temáticas e todos os gêneros, porque a prova é isso, né? Ela traz assim, ela coloca a possibilidade de uma avaliação grande, há gêneros que se repetem, como nós já havíamos comentado, a questão do próprio resumo. Esse texto argumentativo, que, volto a falar, foi trabalhado intensamente na sala, porque já é uma característica da Federal. Então, eu vejo que, é como o próprio Ian falou, não houve surpresa nem tanto no modelo quanto na temática.
Ah, mas se caísse infográfico de novo, ia ser a prova do ano passado. Cá entre nós, né? Argumentação e resumo sempre cai. Se caísse infográfico, ia ser a cópia realmente, assim, clara da coisa. Então, pelo menos não apareceu. A gente já imaginava que infográfico não aparecesse esse ano. Era uma aposta, né, de que não fosse infográfico. Com relação aos aspectos negativos, a questão é quão real é ficar dando like, né, e valorizar uma pesquisa, por exemplo. Né? Qual o aprofundamento de uma sucessão de likes ou comentários, às vezes, de pessoas que não são conhecedoras, né, do meio, muitas pessoas leigas. A gente vive em tempo de robô na internet. Então eu tenho, por exemplo, a possibilidade de questionar, de direcionar negativamente ou positivamente um tipo de percepção sobre alguma pesquisa. Tem eu estou vendo a Thalita ali colocar, até nós estávamos brincando, né? Nós falamos assim, que se você copiar um trabalho inteiro, você faz um plágio. Agora, se você copiar vários trabalhos, você faz uma pesquisa científica, né? Com todas as citações que nós colocamos. Isso, é justamente isso, né? Que nós estávamos brincando que se você copiar simplesmente uma pesquisa, você vai fazer um plágio. Agora, quando você citar várias, daí você faz uma pesquisa. E nisso que também a gente, né, vendo nos próprios trabalhos, a maioria que eles pegam e os artigos que eles apresentam e que vão fazendo, sempre vem no final que não está concluso, que precisa mais pesquisa. E aí que nós até conversamos esse aspecto. Por isso que várias pesquisas hoje, elas chegam trazendo uma verdade, daqui passa um tempo e já isso se torna uma inverdade. Porque às vezes não tem uma amostra muito grande sobre aquilo, uma pesquisa que foi concluída realmente, que pontue. Olha, ele pedia no item 4 que se mantivessem os aspectos, né, os elementos formais discursivos do texto argumentativo. Portanto, também não há nada de novo com relação ao tom do discurso, a linguagem. É o tipo de texto que você fez basicamente a vida inteira na escola, com uma certa impessoalidade, embora a gente saiba também que não haja problema se você usou a primeira pessoa, no singular que seja, né? Isso não seria questionado nesse sentido. Como a proposta ela não define um gênero textual específico, quer dizer, você não tem um veículo jornalístico, você não tem um público-alvo definido, já que, por exemplo, não é um artigo de opinião. Então, isso coloca a proposta dentro desse caráter mais clássico da produção. Como o Ieso falou, demarcado pela pessoalidade, no entanto, com a possibilidade de ter uma primeira pessoa do plural ali, talvez sem nenhum problema. A banca não se apegaria a esses detalhezinhos assim que necessariamente não é o suficiente para definir a qualidade do texto. Eu acho que ali vai ser assim, o que vai fazer a diferença ele realmente responder a pergunta e saber usar corretamente os pontos positivos e negativos, né, nessa defesa de tese, que às vezes ele não faça uma contradição ao usar os pontos positivos e negativos em relação à tese. Acho que aqui está um perigo, outro perigo. Bom, seria isso? Fábio, você quer dar o tchau então? Não, vamos fazer um comentário final. Então, aqui que o Fábio está passando na frente. Seria isso. Em suma, a gente não teve grandes novidades, mas também não uma grande dificuldade, né, com relação a esse nem com relação ao tema, né, porque ele foi mais específico, mas foi bastante trabalhado, né, tudo que permeia esse tema durante o ano. E o gênero, ali a proposta, o enunciado, também eles trabalharam bastante. Então, acredito que o aluno tenha realmente ficado tranquilo nessa proposta. Beleza? Assim esperamos, né? E desejo uma boa sorte. Espero o retorno de vocês para podermos conversar pessoalmente como que foram as dificuldades, né? Estamos à disposição essa semana também. Legal. Até mais, hein? Até mais. Boa noite. Fazer um comentário final, então. Aí, o Ieso, o Gabriel, aqui também agora, para esse quadro, não tem nada escrito. Lembrando só, gente, que amanhã tem mais, né? Amanhã são as outras provas, né? De biologia, de física, de química, matemática, de todas aí. Então amanhã, novamente, aquela jornada. Amanhã acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas acho que é isso. Falando de modo geral da prova, o que a gente notou? Como sempre, as fontes. Ciência hoje.
UOL, né? Veja Porque mais a Veja voltou. Veja E parece que a galera só tem hoje, só acha texto via internet, nada de livro mais, é uma pena, né? E todos os textos de outubro de 2018. Tá bom? Sabe o que isso quer dizer? Nada, né? A prova fechou agora, né? A prova fechou agora. Não. Isso. E um detalhe aqui, se pensarmos as 3 questões da federal, dá para usar uma frase que é um bordão até de redes sociais, né? O FPR sendo o FPR. Então, desde que a questão foi reduzida de 5 para 3 questões, então a tendência geral é um resumo, um texto de opinião, e aí esse terceiro texto é que vai virar a surpresa anual. Né? Que vai virar, né, ano passado, um infográfico, este ano uma continuidade de textos, mas, de qualquer maneira, aqui vamos colocar o ponto positivo de comandos claros, né, questões elaboradas sem grandes armadilhas, e isto é o que aconteceu, assim, de característica da prova da Federal que se repetiu, então, assim, sem grandes surpresas. Do ponto de vista pedagógico, para quem está desse lado aqui, o aspecto positivo e negativo, porque ela é muito previsível. Então, dá para acertar muita coisa, como o material prova, como o trabalho mostra. Mas, na expectativa de que venha alguma coisa realmente inovadora, né, alguma coisa que desafie mais a fundo, isso a gente não tem visto nos últimos anos. Né? Se bem que essa questão da Maia Gabeira, Ela foi a melhor. ela foi a melhor. Foi. Ela já desafiou um pouquinho mais do que vinha Saiu da- acontecendo normalmente. Saiu um Saiu da pouquinho curva. da curva, né? E aí, lembrando, nós acabamos de conversar ali com o diretor, né, com o seu que está ali do ladinho, que nós vamos ajudá-los nos recursos, né, Gabriel? Dia 15. Então, dia 15, vocês poderão contar conosco aqui. Estaremos com uma equipe organizada para ajudá-los com a imposição de recursos. Tá? Esperamos que não precise. Esperamos tomara que não. estão bem preparados, nem vão precisar, mas tirar de letra. E é na Vicente, né? Aqui na Vicente. Então, é isso. Acho que é Conte isso, conosco, né? para se precisar, estaremos aqui. Encerramos os trabalhos por hoje. Alô, gente. Boa Quem prova. vai fazer a prova amanhã? Boa prova. Boa prova amanhã, aí, ó. É, Aí, reprova. Fato.